Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Lima. Vamos fazer essa delícia de pão recheado na forma ou torta, se quiser chamar assim, com esse recheio incrível, super cremoso. Vai ser só elogio na sua casa, então vem comigo. Vamos lá, pessoal, começar o preparo da nossa massa. Aqui na bacia eu coloco em média de 2 xícaras de farinha de trigo, depois eu vou passar a quantidade exata em gramas, tá bom? Coloquei a farinha de trigo, venho com 2 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento seco para pão e misturo esses ingredientes secos. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Agora venho com água, 300 ml de água em temperatura ambiente. Pode ser leite? Pode. Quem quiser, fica à vontade. Eu prefiro fazer com água mesmo. Adicionei um ovo. E agora 5 colheres de sopa de óleo ou azeite. Vamos misturar essa massa. Tá bom? E agora nós vamos ir acertando o ponto da massa. Vamos colocando farinha aos poucos até acertar o ponto da massa, tá bom? Então mistura aqui. Gente, faça o pão assim que não tem erro. Você vai seguindo passo a passo. Agora eu vou colocar o sal, meia colher de sopa rasa de sal. Lembrando que sal é a quantidade que você deseja. Menos sal, mais sal, é você que decide, tá bom? Então, ó, ficou assim. Eu vou colocando farinha. Vou colocar mais um pouquinho de farinha e também já vou levar aqui à mesa para começar a sovar e acertar o ponto da massa, tá bom? Então, eu coloquei mais um pouquinho. E agora vamos para a mesa. Aqui, ó. Sempre coloca um pouquinho de farinha e vai sovando a massa até acertar o ponto, sempre colocando um pouco de farinha. Tá bom, pessoal? Em média, nessa receita, presta muita atenção. Eu utilizei 550 gramas de farinha de trigo para fazer essa massa de pão. Pode ser que você com 500 já acerte o ponto, com 600 ou um pouquinho mais, dá o ponto aí na sua massa, tá bom? O importante é você ir colocando aos poucos e percebendo o ponto da massa. Ó, aqui já chegou, tá grudando um pouquinho, já acerto com essa quantidade de farinha que tem aqui. Se você não tem prática, é preferível uma massa um pouco mais molinha, vamos dizer, grudenta, do que aquela massa dura, seca, que depois fica aquele pão duro ressecado, tá bom? Então, é preferível uma massa mais molinha e que vai dar certo. Coloquei na bacia, cobri com um pano, vou deixar 20 minutos descansando essa massa. Agora vamos preparar o recheio. Olha que recheio gostoso. Tenho aqui 300 gramas de presunto raladinho, um gomo de linguiça calabresa raladinho, isso mesmo. No mesmo ralo que você ralou lá o presunto, ralou um gomo de linguiça calabresa. Vai dar um sabor maravilhoso para esse recheio. Eu até mudei o refratário aqui porque não ia caber, não ia dar para misturar, ia derramar tudo. Então, eu coloquei aqui. Marcos, posso fazer esse pão com outro tipo de recheio? Pode, tá bom? Aí, se você quer inovar, pode fazer. 300 gramas de mussarela, raladinha também. E vamos misturar bem. Vou colocar 2 tomates picadinhos sem sementes. Esse tomate, ele estava com bastante semente, bastante água. Eu retirei, tá? As sementes. Se caso você quiser colocar com semente, se você vê que não tá muita água, faça, tá bom? 2 tomates picados. E tenho aqui uma colher de sobremesa de orégano e pimenta do reino, fica a gosto de cada um. Quer colocar outro tempero, de repente quer colocar um cheiro verde aqui, pode colocar, tá bom? Bem aí ao gosto do freguês, da sua família. E venho com o requeijão cremoso, um copo de requeijão cremoso. Não tem como ficar ruim, né, pessoal? Só coisa gostosa aqui na nossa receita. Então vou misturar tudo muito bem. Esse requeijão vai dar sabor, esse requeijão vai dar uma liga aqui nesses ingredientes, que nem precisa ir ao fogo, né? Não precisamos ir para a panela, ficar mexendo até dar o ponto. A massa está pronta. Olha aqui, bem fofinha,
Como disse para vocês, utilizei 550 gramas de farinha de trigo, já acertei o ponto. Cresce bem, tá, pessoal? Aqui está bastante calor o dia que eu estou fazendo essa receita. Coloquei um pouco de farinha na mesa e agora nós vamos abrir essa massa para começar aqui, vamos dizer, moldar o nosso pão, tá? Então, ó, você vai abrindo a massa, virando a massa sempre assim, ó, com um pouquinho de farinha. Ó, a massa eu já abri. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa forma. É uma forma de 23 centímetros de diâmetro, tá? Ela tem o fundo removível. Não tem essa, pode fazer em um refratário a forma que você tiver. Então, eu uso o fundo dessa forma para cortar a massa. Então, coloquei aqui no meio. Vou medir em média aqui, eu tô fazendo bem no olhômetro, vamos dizer assim. Mas em média de uns 4, 5 dedos maior do que o tamanho da base do fundo da forma, tá bom? Então você vai imaginar as laterais da forma aí, o tamanho das laterais da forma é essa sobra da medida. Então, ó, tirei aqui, voltei aqui na forma. E vamos colocar aqui dentro. Ó, coloquei aqui. Aí você vai ajeitando certinho. É uma massa bem maleável, tá, pessoal? Sempre faça com carinho, com atenção. Cuidado com muita pressa, porque a gente começa a fazer as coisas com muita pressa, não presta muita atenção, dá errado, tá? Então vamos fazendo bem devagar, com carinho, atenção. Ó, vamos ajeitando aqui a massa aqui dentro. Não tem problema, se rasgar um pedacinho você emenda. E tá aqui, ó, coloquei a massa e agora vem com o recheio. Você vai colocar todo aquele recheio aqui dentro. Essa forma tem 7 centímetros de altura, mas eu vou deixar na descrição aqui anotado, caso eu tenha passado alguma medida errada que eu acho que eu não passei, é só você olhar na descrição do vídeo, tá bom? Ó, vamos acertando. E coloca todo o recheio, tá? Todo aquele recheio cabe aqui dentro. Sempre dá uma apertadinha, ó, vai espalhando, vai fazendo assim. Porque agora nós vamos abrir o restante da massa que sobrou, das rebarbas, tudo, para cobrir o nosso pão aqui na forma. Ou torta, eu chamo de torta de pão isso daqui, né, com massa de pão. Então, ó, ficou essas rebarbinhas aqui, então eu vou retirar, ó. Sempre retira essas rebarbas depois de você colocar o recheio, porque fica mais fácil, tá bom? Ó, sobrou essa e tem mais um pouco aqui. Agora eu vou abrir, ó, já abri o mesmo processo que a gente já fez. Eu pego essa massa aberta, coloco ela em cima da forma, olha aqui. E vamos retirando assim, ó, as rebarbas, sempre desse jeito. É uma massa ótima para trabalhar, tá, pessoal? Ela é fácil, não tem muita complicação. Então, vamos tirando. E a decoração também fica muito a gosto de cada um. Então, eu vou apertando aqui, ó. Não precisa passar nada de ovo, sabe, clara, nada disso. Você aperta as laterais lá da massa. E aqui eu vou abrindo a massa, vou fazendo umas tirinhas. Vou fazer bem simples, tá, pessoal? Para não ficar complicando nada, não. Ó, vamos apertando aqui, ó. Isso vai como que vai selando aquela parte que a gente já apertou com o dedinho do nosso pão, da nossa torta. E chama de pão torta, torta pão. Ó, colocou, ficou faltando um pedacinho ali, venho com mais aqui, ó, um pedacinho de massa, não tem problema. Acertei aqui. Agora eu vou fazer mais umas tirinhas para decorar aqui em cima. Bem simples, tá? Você vai fazendo do seu jeito. Se quiser, pode fazer florzinha, aí fica ao seu gosto, tá? Ó, fiz as tirinhas, coloquei aqui em cima. Nem mostrei porque é bem simples, tá, pessoal? É só cruzar as tirinhas, põe 4 tirinhas embaixo, 3 tirinhas em cima, ó lá, ó. E agora venho pincelando com gema de ovo. Pincelou com a gema de ovo, pessoal, deixa em cima da sua mesa aí.
Deixa crescendo uns 20 minutinhos é o suficiente, tá? Ó, o meu ficou uns 20 minutinhos, 15, 20 minutos, tá, pessoal? Ó, tá até fofinho aqui, ó, que já cresceu. Forno pré-aquecido, 180 graus você vai levar. Vai assar em média de 45 a 55 minutos, dependendo do forno de cada um, tá? Quando ficar douradinho, você já retira. E olha como que ficou o nosso pão aqui. Ficou uma cor bem bonita. E agora eu vou passar só uma faquinha aqui para soltar das laterais. Ele tá quente, tá, pessoal? Aqui eu não deixei esfriar, não. Se caso você fizer em outra forma que não é de fundo removível, deixa esfriar se caso você quiser desenformar, tá bom? Se for tirar quente, é perigoso desmontar. Eu sei que esse pão é delicioso comer ele quentinho, então eu não recomendo desenformar no caso não for de forma de fundo falso, tá? Você já corta lá o pedaço e manda ver para servir para a família. E aqui eu vou cortar no meio essa delícia. Tá quentinho, ó, coloquei aqui na tábua. Deixa eu cortar, gente, tá bem quente aqui. Falei, vou cortar no meio, porque vocês vão ver que recheio maravilhoso. Fica muito lindo, tá, pessoal? Até mesmo pra você servir mesmo numa tábua aí na sua casa. Fazer aí pra sua família. Para um final de semana. Um lanchão da noite. Olha que delícia. Bastante recheio, ó. Queijinho derreteu. Sem contar o cheirinho maravilhoso que fica. Olha que maravilha, pessoal. Fica desse jeitinho, sensacional. Ó, até chegar aqui por cima para vocês verem. Bom demais, não é verdade? Agora eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem. Façam, gente, a massa fica deliciosa. O recheio é espetacular. E se fizer, não esqueça, por favor, de me marcar lá no Instagram, canal Marcos Lima, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar a foto do seu feito lá no meu Instagram, tá bom? E que Deus, desde já, abençoe você, abençoe sua família e, como sempre, eu te espero no meu próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus porque agora eu vou saborear essa delícia. Tchau, tchau!